E agora, você vai ouvir uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Amaro sobre o sangue de Jesus. Esta é uma das 8 mensagens pregadas durante a Semana Santa 2015 no Templo Central da Igreja Batista Maranata em Brejo Santo. Ouça com atenção, Deus vai falar com você. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19, do 31 em diante. Só quem encontrou, diga: o sangue de Jesus tem poder. Quem não encontrou, diga: o sangue de Jesus tem. Então procure. Procure aí. Quem já encontrou, diga: o sangue de Jesus tem poder. Quem não encontrou, diga: o sangue. Ainda tem gente procurando. João capítulo 19, do 31 em diante. Quem está em casa pode também abrir o texto sagrado. Leiamos o que é que diz. Toda atenção é pouca a leitura, tá? Olha o que é que diz. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz, ou das cruzes. 32. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu, para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: eles verão aquele a quem traspassaram, assinado Jesus de Nazaré, e vocês dão glória a Deus. Ele derramou o seu sangue no Getsêmani, ao ser açoitado, ao receber uma coroa de espinho, 2 cravos nas mãos e um nos pés. E agora eu li um texto que fala que ele derramou o seu sangue pela 6ª vez. Jesus derramou o seu sangue aqui pela 6ª vez. Ele já estava na cruz, e segundo o texto já estava morto. Segundo as escrituras já estava morto. E aqui um soldado, segundo a tradição é chamado de Gaius Cáucius, ele pega uma lança, enfia no peito de Jesus e fura o seu peito, e ali sai sangue e água. A 6ª vez o nosso Senhor derramou o seu sangue. Alguém furou o seu lado com uma lança. O texto sagrado diz aqui que esses soldados chegaram a Pilatos e pediram: Pilatos, amanhã é sábado, é
um sábado grande, porque além do sábado ser guardado por nós, amanhã é o sábado da Páscoa, aqui é grande mesmo. Não podemos deixar esses corpos na cruz, e Pilatos os libera, para que eles fossem lá, quebrassem as pernas dos três, para que eles morressem hoje, sexta-feira, para que isso não acontecesse amanhã, porque amanhã é sábado santo. Amanhã é santo duas vezes, primeiro porque foi estabelecido o sábado como santo, e depois porque amanhã é sábado de Páscoa. Então vamos lá, porque Pilatos já ordenou, Pilatos já deu o veredito, vamos lá quebrar a perna de cada um, as duas pernas, porque se quebrassem as pernas, escutem bem, eles perdiam as forças, e não podiam mais fazer isso para respirar, então em questão de minutos, eles poderiam morrer. Então Pilatos disse, então vamos lá e quebre as pernas. Aí eles chegaram, preste atenção, aqui estavam 3 cruzes, eles quebram as pernas deste aqui, escute, desse aqui, e o cara começa a gritar de dor, e começa a morrer. Aí passam por Jesus, quem está me ouvindo? Passam por Jesus, e quebram as pernas do terceiro, e deixam Jesus no meio, sem quebrarem as suas pernas. Quem me ouve? O texto sagrado diz que eles passaram e viram que Jesus já estava morto, não precisava que suas pernas fossem quebradas. Porém, por questão de dúvidas, vamos testar se ele está morto mesmo. Escute bem. Então pegou-se uma lança, enfiou entre uma costela e outra, e certamente essa lança atingiu o coração do Senhor Jesus, e saiu sangue misturado com água. Alguém me entendeu até aqui? Clinicamente falando, quando uma pessoa passa por uma grande agonia, à semelhança de Jesus Cristo, o seu coração desenvolve um líquido ao redor, um tipo de água ao redor dele. Isso é a ciência quem diz. Isso pode se explicar aquele sangue ter saído misturado com água. Eu quero que vocês imaginem também uma coisa: os criminosos que eram condenados por Roma, Roma não tinha piedade. Era diferente quando Roma administrava a morte e o sepultamento de uma pessoa, para quando o povo judeu administrava esse sepultamento. Quando era Roma que matava e administrava o sepultamento, Roma costumava deixar os seus condenados apodrecerem na cruz. Mas havia um mandamento para os judeus. Alguém me ouve? Diga amém. Através de Moisés, no capítulo 21 de Deuteronômio, versículos 22 e 23, havia um regulamento para isso. Não podia deixar um cadáver na cruz, não podia deixar um cadáver de um judeu na cruz apodrecer, pois Moisés escreveu. Quando também em algum ou em alguém, quando também em alguém houver pecado, melhor falando, quando também alguma pessoa houver pecado, digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás esse cadáver no mesmo dia. Então, quem estava administrando ali aqueles 3, não era Roma, eram os judeus. Por isso os judeus disseram: amanhã é sábado, temos que enterrar esses homens logo, e está chegando a tardezinha, e o sábado do judeu começa na tardezinha da sexta-feira. Então chegaram para Pilatos e disseram: a gente tem que aplicar a lei de Moisés, tem que tirar o homem da cruz. E Pilatos, que já tinha covardemente liberado que matasse Jesus, isso não era nada, ele liberar que tirassem-o da cruz
e aquele que tivesse vivo, suas pernas fossem quebradas. E novamente se lembrem, pegam o primeiro e quebram suas pernas, passa para o segundo, deixa o segundo que é Jesus, e passa para o terceiro, e quebra suas pernas. Mas quando chega em Jesus, ali não precisa quebrar suas pernas, porque ele está morto. Alguém me ouviu até aqui? A história é essa. O sexto derramamento de sangue é esse. No momento em que uma lança penetra no seu peito e no seu coração, ele derrama sangue pela sexta vez. É aí, ele já tinha, o nosso Senhor Jesus já tinha morrido. Ele estava lá na cruz, tinha morrido. Esperava-se que ele passasse muito tempo para morrer, mas quando ele viu que tinha sofrido o que tinha de sofrer, ele disse: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, e morreu. E surpreendentemente, quando os soldados chegaram lá para quebrar as pernas dos três, 2 estavam vivos, mas Jesus havia morrido. Por isso que não quebraram suas pernas. Por isso, em termo, você saberá já já de mais alguma informação. E agora, para ver realmente, será, se não será, será se ele está vivo ou morto, vamos pegar essa lança e vamos enfiar no seu peito. E quando fizeram isso, surpreendentemente, João relata isso, e ele relata de uma forma surpreendente, como quem está surpreso. Ele escreve isso porque João estava no pé da cruz. Ele foi até o pé da cruz. Se você ver até o versículo 35, diz assim: aquele que viu isto testificou, e sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Eu vou fazer uma pergunta. João viu a cena, aquela lança entrando no peito de Jesus e saindo água e sangue, e ele diz que viu e registrou, por um motivo: para que você creia, e para que eu creia que isso foi verdade. E eu pergunto a você: você crê que isso foi verdade? Você acredita que esse sexto derramamento de sangue verdadeiramente aconteceu? Então, se você crê, respire bem forte e diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga isso uma segunda vez: eu acredito que esse sangue foi derramado, e João escreveu isso para que eu pudesse acreditar. E eu confesso nessa noite, eu creio. Eu confesso de todo meu coração que João não escreveu em vão. Eu acredito. Só que eu quero dizer uma coisa para a igreja: nós não podemos entrar nos minuciosos detalhes, evangelista Wilker, dessa cena, porque é muito profundo e é cheio de mistério. Se você analisar direitinho esse texto, é cheio de mistério. Por isso não poderemos nos deter em todos os detalhes. Mas gostaríamos de, nesta noite, com esse sexto derramamento de sangue, trazer pelo menos rapidamente 3 lições para você que está nesta noite aqui. Esse sexto derramamento de sangue traz para nós pelo menos 3 confirmações e 3 comprovações. Eu não posso me deter em tudo, mas pelo menos algumas coisas eu quero te dizer. A primeira coisa que você precisa ficar sabendo, escute, é que o sexto derramamento de sangue comprovou que as escrituras sagradas não falham. Eu vou dizer de novo: o sexto derramamento de sangue comprovou que as escrituras sagradas não falham, e o que nela está escrito se cumpre ao pé da letra. Eu gostaria que você pegasse a Bíblia Sagrada aí em sua mão e levantasse a Bíblia ao céu e dissesse assim: esta palavra não falha. Agora diga forte: eu creio nela 100%. Toda atenção é pouca, escute bem. Escute bem.
Duas coisas a respeito do sexto derramamento de sangue, estão profetizadas no Antigo Testamento, e elas duas parecem se contradizer. Escute bem, as duas parecem se contradizer. Vamos ver, Moisés escreveu que nenhum dos ossos do cordeiro seria quebrado, nenhum osso quebrado. Diga comigo, nenhum osso quebrado. Preste atenção, nenhum osso quebrado. Moisés disse isso quando escreveu o Êxodo 12, lá no versos 46. Nenhum osso será quebrado. Vamos repetir comigo, nenhum osso será. Essa era a profecia. Mas havia uma outra profecia que parecia ser contraditória. Foi Zacarias quem escreveu. Ele disse assim: olha, esse aí que não terá osso quebrado, vai ter o seu lado traspassado por uma lança. Como que os dois, sem se conhecer, entraram em comum com essas duas profecias, sendo que um está dizendo, o osso dele não vai ser quebrado, mas o seu corpo, o seu lado será traspassado. Como que Zacarias, meu irmão, se não fosse o Espírito Santo, ia adivinhar, entre aspas, pastor Gilberto, que essa lança ia passar entre uma costela e outra, e não ia arrebentar a costela que é muito próxima uma da outra? Como que Zacarias iria adivinhar que essa lança ia entrar de um lado que não ia quebrar o osso? O Espírito Santo é o dono das Escrituras. O Espírito Santo é o dono das Escrituras. Se tiver escrito, se cumpre. Às vezes eu não entendo porque certos textos parecem se contradizer. Eu não preciso compreender tudo, eu só preciso aceitar que a palavra se cumpre. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Olha para cá. O osso dele não pode ser quebrado, mas ele será traspassado. Se a lança entra nessa direção aqui, olha para cá, igreja, nessa direção, teria pego na costela. Mas como havia uma profecia para se cumprir, a lança, ao invés de ir assim, o homem, sem saber das Escrituras, colocou assim e não tocou nos ossos, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Se você crê, sacode as duas mãos aos céus e glorifique o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus tem algo para realizar forte nesta noite, ainda neste lugar, e quem crê dê glória a Ele agora. Se cumpriu ao pé da letra. Parecia contraditório, mas Deus não tem explicação para dar toda hora que nós queremos. Deixe chegar a hora que você vai entender, porque Jesus vem uma vez arrebatar e outra vez vem reinar. Deixe chegar a hora que você vai entender, porque o julgamento dos crentes dos céus não tem envolvimento com salvação. Deixa chegar a hora, deixa a palavra se cumprir, que você verá. Se você ama a palavra, glorifica o Senhor Deus de Israel. Agora escute, é tão importante, igreja, nesse mundo de hoje, em que a exposição da palavra, o estudo da palavra, o amor à palavra está sendo substituído por muitas coisas. É tão bom pegar uma semana como esta, já no final dela, e estimular a igreja a acreditar na palavra de capa a capa, em tudo que ela diz, porque por aí tem tantas doutrinas de homens, tantas coisas distorcidas, mas a verdadeira igreja, o povo de Deus, vai sempre se apegar, não é, pastor Márcio, ao que diz a palavra. Nós sempre vamos dizer que a Bíblia vai se cumprir. Louvado seja o Senhor. O caso é complicado, mas não é difícil, não é impossível de se aceitar. Quando você não compreender uma coisa das Escrituras, pelo menos eu te dou um conselho: aceite como verdade, mesmo que você não compreenda como será, pelo menos
aceite como verdade. Como entender que aquele homem, sem saber de nada das Escrituras, ao invés de enfiar a espada assim, ele enfia diferentemente para não quebrar a costela? E outra coisa, escute muito bem, a ordem era para quebrar as pernas. O soldado foi lá com uma ordem para quebrar as pernas, e não para furar o lado de Jesus. Como que aquele homem chegou ali com a ordem de quebrar as pernas e muda a mente para furar com a lança? Porque aplicar a lança, ainda que eles dissessem está morto, foi para comprovar se o homem estava morto mesmo. Então poderiam comprovar com a mesma pancada dos ferros. Atenção, igreja, com aquela mesma pancada daquela barra de ferro nas canelas de Jesus. Ele não sabia de nada da Bíblia, eles não sabiam dessa profecia. Mas olha o que acontece quando o Espírito Santo está numa coisa. O homem muitas vezes diz que o Espírito Santo não domina, mas que não domina o quê? Deus domina, quando quer dominar, ele domina tudo. O cara chega aqui nesse primeiro com a barra de ferro, que eles quebravam a canela do cara, a perna do cara, com a barra de ferro grossa. Chega no primeiro e quebra as pernas. Passa por Jesus, que Jesus deveria ser o segundo, mas eles passam. Para quê? Para se cumprir o que diz a palavra, louvado seja Deus. Passa para o terceiro, no terceiro é que eles vão quebrar as pernas daquele. Aí depois é que voltam para Jesus que está no meio. Quem está compreendendo, diga amém. O Espírito Santo trabalhando em todo o tempo. Como está trabalhando na tua vida hoje? Olha, parece haver muitas vezes um quebra-cabeça na sua vida, mas espera Deus agir, depois você compreende. Louvado seja o Senhor. Agora escute, como que aquele soldado disse assim: eu não vou cumprir o que Pilatos me mandou fazer, não. Ele mandou que eu quebrasse as pernas, mas eu vou furar o lado dele. O Espírito Santo naquela hora, conduzindo tudo, dizia assim: se ele quebrar as pernas do meu filho, do Filho de Deus, vai ter um problema grave. Primeiro, não vão acreditar que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque os cordeiros do Antigo Testamento, quando se ia imolar um cordeiro, para que existisse purificação, todo mundo sabe, não podia quebrar o osso de nenhum cordeiro no Antigo Testamento, cordeiro animal, e ele apontava para Jesus lá na frente. Então Moisés dizia assim: ó, esse aqui é o cordeiro da Páscoa, que a gente tem que matar, comer a carne, usar o sangue para espargir, purificar, mas o osso não mexa, os ossos têm que ficar inteiros, porque ele aponta para um cordeiro maior que vem lá na frente, que vão beber o sangue, quem dá glória a Deus na Santa Ceia, quem diz glória a Deus, vão comer a carne na Santa Ceia, quem diz glória a Deus, mas no osso não se toca nele. Cadê a igreja do Deus vivo? Escute aí. A igreja está entendendo o mistério de Jeová. Escuta bem. E quando João Batista, o último sumo sacerdote real na terra, colocou as mãos sobre Jesus para batizá-lo, ele já tinha dito: esse aqui é, quem entende? Esse aqui é, quem entende? Quem entende? Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Escute. Quando João disse assim: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quem ouviu, disse assim: vamos ver se é. Quem é esse aí, João? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem mais uma coisa: os ossos dele não podem ser quebrados.
ele pode levar uma queda de cima do pináculo do templo, ele pode machucar a carne toda, pode derramar o sangue todo, mas a canela, os ossos não se quebram, porque cordeiro não pode quebrar os ossos. Aleluia! E lá vai aquele soldado, chega lá em Pilatos, diz: Pilatos, para que não fique o sepultamento para amanhã, me dê autorização que a gente quer ir quebrar a perna deles. Aí lá está Jesus e o ladrão que se arrependeu e o que estava sem se arrepender. Aí lá se vai com a barra de ferro, sem saber de nada. Eles quebram as pernas do primeiro, passam por Jesus, quebram do terceiro e deixam Jesus no meio. Se eles derramam ou tacam, como diz o nordestino, aquela lança na canela de Jesus, caía por terra a profecia de João Batista. Quebrando a canela, o povo diria: João Batista errou, João Batista é mentiroso, o que ele disse é mentira, ele não é o cordeiro não, porque se for cordeiro de Deus, não tem osso quebrado. Mas quando eles foram quebrar o osso, o Espírito Santo disse: para, porque minha palavra não pode cair por terra. Se você crê, salta dessa cadeira e dá glória a Deus. Xarabadarabacai, pode sentar. Aleluia. Só quem está sentindo a presença de Jeová senta, mas dá glória a Deus e aplauda a Ele. Tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Não quebra não, não quebra não. Estou com vontade de quebrar a perna dele não. Mas ele está morto ou não está? Está morto ou não está? Vou quebrar não, não tem porquê, não sei porquê, que eu não estou com vontade de quebrar as pernas dele. Mas pode ser que ele esteja vivo, rapaz. O que é que faz? O soldado, sem saber da profecia de Zacarias, vai lá, pega uma lança. Eita, glorificado seja Deus, irmão. Fica quieto no teu lugar aí, só glorificando a Deus. Me dá um tempinho para trazer essa mensagem que é do céu. Foram 7 horas de consagração hoje para essa mensagem. Escuta, eles não quebram, colocam aqui a barra de ferro e pegam uma lança sem saber de nada. E a voz da profecia de Zacarias não quebra as pernas dele. Não quebra, não quebra. Não quebrem as pernas dele. E a barra de ferro descendo ao chão, para se cumprir as escrituras. Agora a profecia de Zacarias, aliás, a de Moisés era: não quebre as pernas. A de Zacarias é: ao lado deles será furado com uma lança. Eles pegam a lança sem saber, porque quando Deus quer agir, não quer saber se alguém sabe ou não. Quem dá glória a Deus? Ele pega a lança e vai lá, e o Espírito Santo ainda diz assim: olha, e tome cuidado para não pegar na costela dele. Não pode pegar no osso, e você vai entender já por quê. Não pode partir o osso. Não pode, não pode, não pode. Assim quebra, mas depressa ele fez isso, passou pelo osso e não quebrou, para se cumprir a palavra de Deus. Ai, acharablandabracalabracai. Sumbandarablaxarabracai. Chamanarabadarabracai. As escrituras têm que se cumprir. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus de Nazaré. Se tinham 2 coisas, irmãos, que na mente de Gaius não tinha, era a palavra piedade e a segunda, conhecimento de escritura. Ele não sabia de nada. Por que ele tinha que abrir um lado de Jesus? Quer saber ou não quer? Ele não tinha conhecimento de escritura. Mas naquela hora que ele foi com a lança para passar no peito de Jesus, abrir uma brecha do lado de Jesus, ele não sabia o que estava profetizando sem saber. Você sabe, meu irmão, que no começo das escrituras sagradas,
Para Deus fazer uma Eva, Deus precisou abrir um lado de Adão para trazer Eva para Adão. Hoje em nosso tempo, a igreja é a Eva, Jesus é o segundo Adão. Aquela costela que não foi quebrada, mas foi aberto o seu lado, representa o lado da a igreja foi formada. Quem dá glória a Deus? Olha, igreja, você é do coração de Deus, e se eu fosse você, eu glorificava a Deus mais forte. Pode aplaudir mais forte. Oh, glorificado seja Deus. Você é a Eva do segundo Adão. Você foi gerada no coração de Jesus. Pois se você falar pra cá, xarabracá, recatarabracalabracá, do jeito que Deus abriu o lado de Adão para fazer Eva, Ele deixou que o lado de Jesus fosse aberto para gerar sua igreja. Sua igreja, quem faz parte dela, exalte a Jesus Cristo agora. Aquele homem não sabia de nada da escritura, mas ele estava profetizando sem saber. Ele não sabia que a arca de Noé representava Jesus Cristo, e a porta que Noé fez do lado da arca representava a salvação. Então quando ele foi com aquela lança para colocar no peito de Jesus, na hora que a lança passou, Deus disse lá no céu: ei Noé, do teu lado direito está aberta a porta da salvação. E eu quero dizer à igreja que a salvação é algo do coração de Deus. Possa exaltar esse lugar, lugar de glorificar o Deus vivo. A tua salvação foi gerada no coração de Deus, num coração perfurado, onde se cumpriu as escrituras. Você foi gerado no coração de Deus. Gente, em plena 9 horas da noite, para esse irmão que está perto de tu se animar mais ainda, diz para pelo menos um: tu fostes gerado no coração de Deus. O que é que ele vai responder? O que é que ele vai dizer? 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 Você foi gerado no coração de Deus, no coração que se abriu, na janela que se abriu, no peito de Jesus de Nazaré. Aleluia! Mas esse derramamento de sangue, além de me ensinar que as escrituras se cumprem, nesse sexto derramamento de sangue, me comprova que Jesus é o Messias enviado por Deus para salvar. Como tinham profecias de que o Cristo viria, muitas mulheres mocinhas ficaram sem se casar, pensando que iam ser a mãe do Salvador. Muitas, 17, 18, 19, 20 anos. Quer casar comigo? Quero não, porque pode ser que eu seja a mãe do Senhor, eu vou ser mãe sem me casar. Muitas delas ficaram sem se casar, morreram sem se casar, pensando que iam ser a mãe do Salvador. Mas Deus tinha uma preparada, que não podia ser outra. Ela foi profetizada na Bíblia sobre ela, a virgem, não uma das virgens, a mulher, não uma entre as mulheres, a mulher, a virgem. Uma seria capacitada, uma teria o coração diferenciado para alojar o Messias no seu ventre. Alguém me ouve? Alguém me ouve? E quando ele nasceu e cresceu, muitos disseram: não é o Messias, filho do carpinteiro? Sua mãe Maria e seus irmãos todos aqui? Não pode ser. Mas esse derramamento de sangue comprovou que ele era. Eu vou dizer de novo: esse derramamento de sangue comprovou que ele era o Messias enviado. Não se preocupe que os judeus estão errados, eles estão esperando vir o Messias verdadeiro. Mas para a igreja de Deus, Jesus já veio, o Messias já veio, o Messias já morreu e já ressuscitou. Se eu estou certo, glorifica a Deus. Nós também estamos esperando o Messias, mas agora é para buscar a igreja para morar no céu. A primeira coisa que me faz comprovar aqui nesse texto que Jesus era o Messias é o seguinte:
O Messias, para ser Messias, Jesus para ser Messias, o seu sofrimento tinha que ter uma medida de preservação. Eu já expliquei, não precisa me bater mais aqui. Se for o Messias, Deus disse: pode bater, pode humilhar, pode até chutar, pode colocar coroa de espinho na cabeça, pode comer a carne, pode beber o sangue, mas com uma reserva: para provar que é meu, não toca no osso. E foi comprovado, porque eles fizeram tudo: cuspiram, baniram, humilharam, mas quando foram para quebrar o osso, até a lança Deus mudou a direção. Então diga: ele é o Messias. Diga mais uma vez: ele é o Messias. Esse texto também mostra tão claramente que Jesus é o Messias, que quando ele ressuscita, eu repito, esse sexto derramamento de sangue prova tanto que Jesus é o Messias, que quando Jesus ressuscita e Tomé fica sem querer acreditar: não acredito, não acredito, só acredito se eu ver, só acredito se eu tocar, se eu acredito se eu tocar, se eu tocar e se eu ver, eu acredito. Aí Jesus chega, vocês já sabem, de porta fechada, ele entra, a primeira palavra que ele diz em grego é Shalom. Ele entra ali e a primeira coisa que ele faz é assim: Tomé, tu não acredita não, Tomé? Vocês vão dar glória a Deus já, fica em pé, pastor. Eu vou provar que eu sou o Messias, Tomé. Aleluia, quem dá glória a Deus? Ele não teve muita conversa com Tomé não: Tomé, para que tu saibas que eu sou o Messias, o Cordeiro de Deus, que seria traspassado. Quem está entendendo, glorifica. Tomé disse: eu creio que tu és o Cordeiro de Deus, porque Zacarias disse que teu corpo seria traspassado. Senhor meu e Deus meu, glorifica o nome do Deus de Israel. Jesus reivindicou ser o Messias. Quando ele encontra Tomé, ele pega a mão de Tomé e diz: passa aqui do meu lado. Olha se o cordeiro não foi traspassado. Eu pergunto para tu: tu acreditas que ele é o Messias ou não é? Ou não acredita? Acredita ou não acredita? Acredita ou não acredita? E por fim, esse texto mostra que Jesus é o Messias, porque quando jogou a espada dentro de Jesus, saiu sangue e escute bem, Zacarias também disse que naquele dia, quando ele profetizou sobre esse perfuração em Jesus, esse perfuramento, esse sexto derramamento de sangue, ele havia dito: naquele dia haverá uma fonte. Repete: fonte. Mais uma vez, vai. 3 vezes. Naquele dia haverá uma. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Quem dá glória a Deus? Escute bem: no dia que furarem esse homem, vai estar uma fonte aberta para a casa de Davi. Quem era a casa de Davi? Os judeus. Paulo disse que no final das contas todo judeu será salvo, toda atenção é pouca. Então quando furaram o lado de Jesus, saiu sangue e... Se você analisar no Antigo Testamento, quando iam sacrificar um cordeiro para purificação de um israelita, a primeira coisa que o sacerdote fazia, vem aqui, pastor Crismar, escute bem, saiu o quê? Sangue e... Primeira coisa que o sacerdote fazia era pegar água e lavar as mãos. Então diga: na purificação do israelita tinha que ter o quê? Eu acho bom que a igreja compreenda, a igreja acompanha o raciocínio, ó. O sacerdote pegava, antes de matar o cordeiro, ele pegava e o quê? Água. Depois que ele banhava as mãos em água, ele imolava o cordeiro e aspergia o sangue. Quem entendeu? Então no Antigo Testamento, no processo de purificação de um israelita, tinha que ter sangue e
Aí, obrigado pastor, aí o cara da lança não sabia de nada. Quem diz glória a Deus, irmão? Quando Deus quer fazer as coisas, não sabia de nada. E estava escrito que naquele dia uma fonte, quem dá glória a Deus? Uma fonte seria aberta para a casa de Davi. Quem era essa fonte? A água que ia sair do peito de Jesus. Glorifica o nome do Deus de Israel agora, igreja, e aplauda Ele. Eu vou terminar essa palavra. Peço que os irmãos do batismo já se posicionem ali. Quando eu mandar, desçam. Deixa eu te dar só algumas lições para terminar aqui. Escute que eu vou terminar. As maiores instruções que eu percebi, pastor Márcio e pastor Edmilson, as maiores instruções desse sexto derramamento de sangue foi o seguinte: Jesus é o Cordeiro que tira o pecado para ser o Cordeiro de Deus, ele tem que derramar o sangue quantas vezes? Mas os seus ossos não podiam ser. Muito bem, escute bem. Mas no Antigo Testamento eles matavam o cordeiro, tiravam o osso, o sangue era aspergido e a carne era comida. Quando Jesus se tornou o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, ele quis dizer o seguinte: eu sou o teu Cordeiro Pascal. Queres tu viver? Se alimente de mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta da minha carne terá vida eterna. Quem está entendendo o mistério de Jeová? Se você quiser ter vitória na sua vida, meu irmão, eu vou te dizer como é que você faz. Se alimente de Jesus todos os dias. Se alimente das coisas de Deus. Quando você vê uma pessoa magra na fé, fraca na fé, cambaleando na fé, morta na fé, é falta do alimento do céu. Mas eu profetizo agora: seja farto do alimento celestial e da carne do Cordeiro de Deus. Eu quero ouvir agora o maior glória a Deus da igreja. Racaxarabadarabaca, Swindeclovia-xarabaca. Quem de mim se alimenta terá vida eterna. Levanta a mão e glorifica ao Deus de Israel. Oh, aleluia. Uma segunda lição. Aleluia. O homem já estava massacrado. Escuta, o homem já estava morto. O homem já estava morto. Para que furar o homem mais? Sabe qual é a lição, igreja? Não espera bondade nesse mundo por parte de quem não tem Jesus, não. A maldade do homem comum não pode ser saciada, não, Flavinho. O homem já estava morto, não precisa mais fazer nada com ele, não. Mas o homem sem Jesus é tão ruim que quando pega um cadáver morto, o prazer dele é espatifá-lo. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: a nossa única solução é nos agarrar com Jesus, porque o ser humano sem Jesus, ele não tem pena de nada. A maldade dele é grande. Se ele já vê um caído, o prazer dele é acabar de matar. Mas Jesus Cristo disse: para isso se manifestou. Foi João que disse: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O homem já estava morto. Sabe como é? Escuta, eu estou terminando. Você está cheio da graça de Deus? Diga amém. Está cheio da graça de Deus? Diga amém. Deixa eu terminar o recado de Jeová. Deixa eu dizer, olha, deixa eu dizer.
Deus havia dado uma instrução no Antigo Testamento. O pastor Gilberto prega sobre isso o tempo todo, ou então menciona: não esmagarás a cana quebrada. Ou seja, se já tem uma pessoa arrebentada, quebrada, não acabe de arrebentar não. Já está morto, deixa lá. Já está quebrado, deixa lá. Não acrescenta dores não. Mas só quem cumpre isso é quem tem Jesus na vida. Só quem cumpre isso é quem está cheio do Espírito Santo. Quem não está cheio do Espírito Santo é diferente, pastor Márcio. Há muitas coisas na casa de Deus que eu fico vendo, viu, pastor Flavinho? Eu vejo muita gente na casa do Senhor que está precisando de uma mão para que alguém o levante. Eu vejo muita gente na casa de Deus que está precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra para levantar. Mas tem alguém parecido com aquele soldado, parecido com o incrédulo e com alguém do mundo que vai esmagar a cana quebrada, que vem com a lança para acabar de arrebentar. Mas quem está cheio do Espírito Santo não. Quem está cheio do Espírito, dá as mãos e levanta. Cadê o povo de Deus para glorificar? Pode sentar. Irmãos, eu estou terminando, é 5 minutinhos, eu entrego o microfone. Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim para ele, assim: irmão, dá o maior glória a Deus de tua vida aí para eu escutar. Pai, faz isso agora. Faz o maior labaxarabadarabaca. A maldade do homem é terrível. A minha oração a Deus é que esse mal seja extinto da igreja. Porque o diabo quer fazer isso dentro da igreja também. O cara já está morto, precisando de uma mão, pastor Edmilson, de uma mão para levantar. E a igreja tem que existir para isso. Mas sempre vai vir um com uma lança, se não for com uma marreta, que vem em forma de palavra, vem em forma de crítica, vem em forma de olhar, para ver se arrebenta. Mas se você faz parte da igreja de Deus, tem uma promessa para você: as portas do inferno não prevalecerão contra você. Vou deixar a igreja livre para glorificar a Deus por 30 segundos. Deixa a mão levantada, as duas, e glorificando a Jeová. Eu não preciso da tua lança, eu preciso da tua mão. Eu não preciso de tua rasteira, eu preciso da tua oração. Eu não preciso de tua má palavra, eu preciso da tua profecia. Finalmente, irmãos, esse sexto derramamento de sangue representa a minha permanência, a minha perseverança na salvação, e representa a indivisibilidade da verdadeira igreja. Ela pode ser pentecostal da Bíblia e pode ser maranata, pode ser Assembleia de Deus ou universal. No reino de Deus, essas placas não existem. Esses ossos estão juntos no reino de Deus. Apesar de ter gente que pensa diferente, que vai conseguir dividir o corpo de Cristo. Eu conheço história de pastores, de líderes, que chamam esse ministério de esgoto das igrejas. Mas eu não digo nada. Eu entrego àquele que é dono da igreja. Pela Bíblia, eu estou garantido de que a obra vai continuar. Sabe por quê?
Por que não podia quebrar os ossos? E eu termino. Não podia quebrar os ossos, irmã Eliane, porque ossos são estrutura, carne não é. Mas osso é estrutura. A carne de Cristo foi destinada para você comer em forma de pão. O sangue de Cristo, evangelista Wilker, foi destinado para você beber em forma do vinho. Mas Jesus não disse, eu dou meu osso. Ele disse, eu dou minha carne. Ele não disse, eu dou meu osso. Eu dou meu sangue, aleluia. Porque osso é estrutura. E os 200 e tantos ossos que tem no corpo humano, tem também no corpo de Jesus. E cada osso representa um membro de sua igreja. Eu não sei que osso você é, mas você faz parte da estrutura do corpo de Cristo. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Quem pode glorificar? E havia uma promessa. E Ele guardará todos os seus ossos, para que nenhum deles seja quebrado. Salmo de número 34, o versículo é o 20. Nenhum dos seus ossos será quebrados. Ele guardará cada um. Você é um osso do corpo de Cristo. Você está guardado. Sua salvação está guardada. Você vai ser guardado até o dia da vinda de Jesus. E só quem crê na promessa comece a aplaudir e dar glória a Deus. Evangelista Wilker, nós somos parte do mesmo corpo. O diabo pode se levantar, mas nenhum osso do corpo de Cristo será apartado. Entendeu o mistério da glória a Deus? Diácono Francisco, nós somos parte do mesmo corpo. E nada nesse mundo vai quebrar esses ossos. Quem glorifica a Jeová? Ninguém mexe na estrutura da igreja. Você acabou de ouvir uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Amaro sobre o sangue de Jesus. Esta foi uma das 8 mensagens pregadas durante a Semana Santa 2015 no Templo Central da Igreja Maranata em Brejo Santo. Estamos certos de que Deus falou ao seu coração. Portanto, perguntamos: você deseja aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor? Você deseja voltar a ser um servo dele? Se sua resposta for sim, procure o quanto antes uma igreja séria, onde você possa servir a Deus de coração. Amém.